No programa de hoje, converso com uma mulher que, desde muito nova, entendeu que tinha talento e dedicação para a comunicação. Ela passou por grandes emissoras, Band, SBT, Globo, onde se tornou uma das vozes mais conhecidas das manhãs brasileiras, sempre com credibilidade e naturalidade. Em 2018, no auge da carreira, um bloqueio de memória ao vivo revelou algo mais profundo. Corpo e mente pediam pausa. Diagnosticada com síndrome de burnout, precisou se afastar da TV e repensar sua trajetória. Transformou a experiência em propósito. Hoje é palestrante, pesquisadora e autora do livro Dá um Tempo, dedicando-se à saúde mental, equilíbrio e produtividade sustentável. Uma grande inspiração para mulheres e para todos que buscam melhorar a sua rotina de vida e de trabalho. A história de superação e de reinvenção que inspira todo o Brasil tem um nome: Isabela Camargo. Muito obrigada. Nossa, que elegância, gente. Muito Brasil, obrigada. olha, eu nunca tive uma introdução assim tão elegante. Ai, obrigada. Você é maravilhosa, Você né, merece. Silvia? Você não acha Você é que você maravilhosa. merece? Eu Tô sou muito fã feliz. dessa mulher, tá, gente? Já fique bem claro, eu sou fã da Silvia há muito tempo. É. Você sabe que eu estava lembrando antes da gente começar? Porque teve um tempo que você ficou na Band, Sim. acho que foi de 2006, Sim. que era o auge que eu estava lá. Sim. Eu tinha um programa chamado São Paulo Acontece, Sim. que eu fazia na hora do almoço com o Zanello Marques. Sim. Você lembra do Zanello? Sim. Então, e a gente tinha, assim, momentos que eu encontrava com a Isabela na maquiagem. É. E ela estava lá sempre, você se maquiando, né? Dando uma retocada. Você sempre se maquiando. E era uma época, Isabela, que você não pensava de jeito nenhum. Acho que você tinha um relacionamento, eu não lembro com quem que era, você comentou sobre isso. Mas você não pensava em se firmar, você não sabia nem se você queria continuar. Você não achava nem que você fosse ser mãe. Era uma coisa muito longe da mulher que Exato. você se transformou. Exato. Eu nem sonhava. Na verdade, Silvia, maternidade não cabia na minha vida. A ideia maternidade. Quando eu chego em São Paulo para trabalhar, em 1997, eu tinha só 16 anos. Então, eu fui seguindo o fluxo, né, do SBT, depois para a Band. E, então, falando especificamente nesse período da Band. Então, ali, eu estava querendo me provar como profissional. Então, o tempo inteiro, eu estava buscando recursos para fazer cada vez melhor aquilo que eu estava me propondo fazer. E, então, neste modelo, eu nem pensava em ter filho. Então, eu nunca fui aquela jovem... E já estava meio que jovem... na época de ter filho, né? Você já tinha 30 e sei lá. pouco, Isso é curioso também, porque a época de ter filho é muito curioso, porque eu fui mãe a primeira vez com 40 anos. E natural. Vou te dizer, natural. A maternidade na maturidade é tudo de bom. Então, essa questão de época de ter filho, acredito também que causa talvez muita pressão. Do relógio biológico que está Sim. fechando, Sim. talvez, né? Inclusive, eu falo isso no meu livro, que eu trouxe aqui agora para a sua filha Isabela, porque você Isabela, já sua tem xará. o Dá um Esse Tempo. livro é um sucesso, gente. Aliás, eu já presenteei para tanta gente. Você gostou? Como encontrar limite em um mundo sem limites. Adorei. Eu lembro que eu comprei acho que uns 15 e dei de presente de fazer Natal. As pazes com o tempo? Consegui, mas peraí, vamos voltar pro tempo. Isso, vamos lá. Que se deixar eu vou entrevistar ela, viu, gente? Não, eu sei, eu conheço aqui. Ô, Silvia, mas vamos lá. Então, quando eu trabalhava na Band, eu tava, de fato, tentando me consolidar como profissional. Eu era casada, meu primeiro marido, e eu não tinha perspectiva nenhuma de engravidar, não tinha sonho. Você não queria. Você falava, não, nem penso. Nem penso, exato, nem penso. E é curioso, porque dependendo da sua idade, as pessoas ficam te questionando tanto, né? Vai como ter, assim? não vai ter? Exatamente. Então, eu era muito, muito assertiva. Não penso no assunto. E aí, roda a fita, eu mudei de emissora, eu me separei. Você foi pra Globo, né? Eu fui pra Globo em 2012. Isso. Aí, um ano depois, eu me divorciei. E aí, depois, eu fiquei uns anos, né, naquela tentativa de encontrar, de fato, uma pessoa parceira. Porque aí eu já tinha também mudado a minha forma do que era um relacionamento. Você já começou a se abrir pra ter um relacionamento, mas nada a ver com filho. Nada a ver com filho. Tá. Só pra, assim, vai ser bom me relacionar com uma pessoa. Sabe, Olha, assim? Sabe? Vai ser normal, né? E acho que isso as meninas, as mulheres sentem. Porque dependendo da família que você vem, a responsabilidade de você conhecer alguém e trabalhar é equivalente. Não tem um é mais importante que o outro. Não, aliás, acho que é até um pouquinho diferente. Trabalho e depois relacionamento. Né? Não sei. Depois que o tempo passou... Não posso nada sobre isso. Depois que o tempo passou, eu fui pra Globo, aí eu me divorciei. Depois de alguns anos, eu conheci o Thiago, em 2018. Mesmo ano que eu tive o burnout. A gente se conheceu pela internet. Não acredito. Um livro chamado Sapiens. Ele estava lendo o livro e eu tinha publicado alguma coisa do livro.
Porque eu já estava na pesquisa do Dá um Tempo, já há um ano, inclusive. Eu comecei a pesquisa do livro em 2017. Então, eu acabava consumindo muitas leituras. Numa delas, eu publiquei, era o livro do Sapiens. Ele viu, ele estava lendo aquele livro, aí ele fez um comentário. E aí, quando eu vi o comentário, eu estava tão azeda para relacionamento. Eu não queria ver ninguém nem pintada de ouro, mas não queria mesmo. Aí, quando eu vi né, aquele rapaz... Não, porque aí entra o bem comentário, apessoado. a mulher faz o seguinte, ela vai direto já no perfil, já olha tudo, já vê tudo, né? Se é pessoa legal, se não é. Nessa época eu tava, né, como eu disse, muito arredia, não queria me relacionar com ninguém. Mas, por ter sido um comentário em cima de um livro, eu falei, deixa eu ver quem é a figura. Pode ser inteligente. Pode ser uma boa pessoa. Aí a mulher já começa, né, desenrolar já o fio. E aí, quando eu vi, entrei no perfil, eu falei, nossa, que interessante. Aí eu falei, deixa eu dar uma... Bom, parece não ter filhos. Porque quando você chega perto dos 37, 36, a chance de você se relacionar com alguém que já tem filho... É muito grande. É muito grande. E eu tinha me relacionado, eu tinha tido 2 namorados com filhos. Então eu tava também assim, tipo... não é fácil. Eu pedi assim pro Papai do Céu, falei assim, olha só, Papai do Céu, se puder, assim, 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 tá? As outras coisas eu abro mão. Não é fácil ter ali como sombra. E outra coisa, né, Silvia, se você já faz terapia, se você já se resolveu, ótimo. Agora, quando você conhece uma pessoa, né, e sem fazer terapia, sem se organizar emocionalmente, você acaba descarregando nela. É verdade. Então, eu tinha vivido 2 situações que não foram legais. Então, a hora que eu vejo o perfil do Thiago, eu falo, não tem filho. Olha, parece inteligente, vamos ver. Bonito, legal. Bom, tem um perfil que me agradou. Mas, que bom que eu não quero. Ignorei. Juro. Isso foi meados de março, abril. Depois ele mandou mais alguma coisa. E eu falei, nossa, capaz insistente, né? Mas deixei quieto. Até que chegou uma situação em que eu falei assim, bom, deixa eu fazer uma piada, né? Aí eu fiz uma piadinha, ele retornou a piadinha. Aí a gente se encontrou no dia 1º de maio e pronto, estamos juntos até hoje. Quanto tempo já? Começamos em 2018. É um projeto de vida, né? Projeto de vida. E veja que 2018, eu falei aí na abertura, em 2018 você teve o burnout. Sim. Foi uma mudança. Foi, total. Tão drástica na sua vida. Porque, assim, a partir de uma coisa muito forte, você mudou de vida, mudou de forma como se relacionava, entrou num relacionamento. Tudo. Isso a gente olha pelo retrovisor. Então, eu vejo pelo retrovisor que tudo foi para um caminho excelente. Mas durante as situações, não era tão bom. Durante as situações, né, do afastamento, da demissão, do retorno, da reintegração, tudo foi muito triste. Mas ainda bem que eu estava com o Thiago. Porque se eu estivesse solteira, quando foi a demissão, na vida louca... Peraí, na demissão e no burnout, você já estava com o Thiago? Já estava com o Thiago. A gente começou a se relacionar em maio. Tá bom. E vou trazer aqui um recado muito importante. É porque minha audiência é tudo mulher, viu? Ótimo. Então, presta bem atenção, tá? Mulheres do meu coração. Porque a minha história é a sua história. Eu não tenho nada de diferente, nem melhor nem pior. As pessoas se identificam total. Então, o que aconteceu? Vamos fazer aqui um resumo. Eu venho a trabalho para São Paulo. Eu não vim a lazer. Vim a trabalho. Minha família continuou morando no Paraná. Então, os meus fins de semana eram ou na casa de amigos, ou estudando, ou trabalhando. Quando eu me caso, e meu primeiro marido, nós tínhamos um relacionamento muito tranquilo, tudo certo, nada demais. Quando eu mudo para a TV Globo, e aí a intensidade do trabalho aumenta exatamente o que você fazia de madrugada. Gradativamente, e eram muitos jornais também, né? Então eu fazia o trabalho de umas 3 pessoas. E aí, quando eu tô começando a ter sinais de que a coisa não ia bem, eu não estava nem perto da minha família e não me relacionava com ninguém. Então, as únicas pessoas que me encontravam eram as do trabalho. E me viam sempre como? Maquiada. Tanto que quando eu chegava sem maquiagem, era muito comum as pessoas me perguntando, Isabela, você tá doente? Mas isso fazem comigo. Se eu tivesse sem maquiagem, você tá doente? Não, eu só tô sem maquiagem. Só tô sem maquiagem, mas acostumam, né? Ver a gente assim, toda arrumada. Não, gente, isso é uma maquiagem, de fato. Então, eu me acostumei a ficar sozinha, trabalhando bastante. E eu não tinha relacionamentos com a minha família. E quando eu tinha, era muito rápido. O que eu quero dizer com isso? Se eu tivesse um relacionamento familiar,
ou se eu tivesse apoio. um apoio, provavelmente eles teriam identificado teriam detectado. que tinha algo muito estranho comigo, como o próprio Thiago identificou perto de agosto. Olha, Vamos lá, que legal. eu comecei a namorar o Thiago em maio, perto de agosto eu tive o apagão. Perto de agosto, ele me disse assim: Isabela, você tá muito agressiva. Olha, foi agressiva primeiro. Como é que você acha que eu reagi? Que isso? Você tá doido? Eu trabalho pra caramba! Você tá doido, né? E aí, fui mais agressiva ainda. E aí, fiquei com aquilo na cabeça. Roda a fita, os sintomas que eu vivia já tinham aumentado bastante. E eles começam, Silvia, assim, ó, dor de cabeça frequente, tremedeira nos olhos, problema na pele, problema no intestino, no estômago, hormonal, de circulação. Tudo isso eu já tinha tirado safena. Eu já estava tratando o meu intestino com todos os antibióticos. O médico queria fazer transfusão de fezes em mim. É uma técnica... Hoje eu não sei como é que está. Na época, já se fazia em alguns países. De tão doente que meu organismo estava, considerou-se a fazer uma transfusão de fezes, porque nenhum antibiótico curava o meu estômago e o meu intestino. Nossa, nunca ouvi falar Mas nisso. por fora, como dizia minha avó, linda, bela viola. maravilhosa, maquiada. Por fora, bela viola. Por dentro, pão bolorento. Então, quando o Thiago me conhece, eu já estou tratando. O estômago, o intestino, eu já tinha operado a safena, eu já estava tratando uma série de alergias na pele. Nossa, Isabela. Aí, ok, o Thiago fala assim, você está muito agressiva? Não tô, coisa da sua cabeça. Roda a fita, eu tive então aquela pane, né, vamos chamar assim, como o apagão. E aí começa os 45 do segundo tempo da Isabela. Né, porque eu considero até o diagnóstico uma vida. E que aparentemente era muito interessante, porque eu estava na principal emissora de comunicação. Sim, com certeza, uma vitória. Eu, como especialista em comunicação, descobri que eu não estava me comunicando comigo. Entendi. Então ali começa o segundo tempo da Isabela. Mas isso com terapia ou você começa a detectar isso com reflexão? Não, com terapia, com muita terapia. Tá. Mas para chegar nesse ponto, eu fui. Eu saí de licença médica, voltei, fui dispensada no mesmo dia. E aí começa uma sensação assim muito estranha de... Demissão, você tá falando? É horrível. Só quem passa por isso que sabe como é que é. É. Mesmo a gente sendo Saúde. valores... Não, a gente sendo boa, a gente começa a achar que não é tanto, independente de qualquer coisa. Por isso que eu gosto muito de dizer, bom, até aqui, tá, para você que está nos assistindo, duas coisas. Você pode estar sentindo vários sinais e sintomas achando que são normais, sabe? Desde endometriose, tudo que o seu corpo está te falando, ele quer te dizer algo. Dor é mensagem. Silvia, dor é mensagem. Então, o problema é que a gente vai normalizando o anormal. E aí, aquela mensagem que era para te alertar de algo que depois fica pior, você ignora, achando que é normal. É normal, tá? você se acostumou com aquela dor. Então, duas coisas. Você, se estiver negligenciando todos esses sinais e sintomas, muito cuidado com os dois últimos, que podem acontecer antes do burnout ou de um outro problema, como um AVC, um infarto. Isolamento e agressividade. A pessoa começa a se isolar? Depois que o seu corpo já tentou, Silvia, fazer de tudo. Porque, veja, o excesso de estresse crônico é o estresse todos os dias por muito tempo. Não é um estresse agudo, um estresse pontual, uma situação... todos os dias. Estresse todos os dias, esse estresse crônico, tá? Por longos períodos, vai afetar o órgão mais vulnerável de cada um. No meu caso, começou com o estômago e o intestino. E depois foi para outras partes do corpo. Eu me impressiono com o olho. O olho começa a tremer por quê? É uma reação? Porque também? o seu corpo está indo num ritmo acima do que você suporta. Nossa, minha filha saiu assim do trabalho. Então. Ela falou, mãe, meu olho não para. A gente faz piada disso, tem até meme, né? Tem um meme de uma bonequinha assim que o olhinho treme. Enfim, a gente faz piada, entende? A gente faz piada com o olho tremendo, a gente faz piada com a dor de estômago, que é o café. Faz piada com o glúten e a lactose. Percebe? Por conta do intestino irritado. O seu corpo está te dando uma mensagem. Se você está ouvindo ou não, vai depender muito da sua presença. Então, muito cuidado se você estiver sentindo algum desses sintomas que eu mencionei, ou outros, porque, de novo, o excesso de estresse crônico afeta o órgão mais vulnerável de cada um. Pode ser que você, sob estresse crônico, comece a enxergar menos. Pode ser que você ouça menos. Verdade. E a gente nem sabe qual é o órgão mais vulnerável. Você só vai saber a hora que você passar do seu limite. Não precisa, tá, gente? Não precisa. Não, e o mais perigoso que eu acho, assim, que essas pessoas, por exemplo, no caso, eu tô citando a minha filha porque tá mais próximo.
ela ficava o dia inteiro fazendo uma coisa que ela amava. Mas... Então ela chegava às 8 da manhã e chegava em casa às 11 da noite. Quantos porque ela anos a estava Isabela? fazendo 30. Ela adorava aquilo. E aquilo, a gente não percebe porque a gente está fazendo uma coisa que a gente gosta. Pronto. Lembra que eu disse que eu tive um apagão? E essa é uma parte interessante, já que você tocou no assunto de amar o que faz. Eu, então, senti sinais e sintomas por 4 anos. Sabia que tinha coisas estranhas acontecendo comigo, mas não associava aquilo ao ambiente de trabalho. Afinal, eu amava tudo aquilo que eu estava vivendo. Sim. Muito bem. E para mim era muito normal trabalhar de segunda a segunda. Claro. Né? Quando eu tenho o apagão, eu estava falando da previsão do tempo, em um dos jornais, eu já tinha feito o primeiro, eu teria o seguinte. Então eu estava no jornal do meio dos 3 da manhã, e eu esqueci o nome da capital do meu estado. Esse foi o dado perceptível. Tá. Mas o dado imperceptível, a visão ficou escura, a boca ficou seca, a garganta deu um nó, o coração acelerou, o estômago embrulhou, isso tudo ao mesmo tempo. Nossa. Dados imperceptíveis. E aí, Silvia, depois eu descobri que teria sido muito melhor se eu tivesse desmaiado. Tá. Porque aí eu teria sido socorrida. Mas eu não fui. E eu não desmaiei. Eu recuperei. E aí, você acha que eu fui pra onde depois? Pro banheiro chorar ou pro médico? Pro banheiro chorar. Pro banheiro chorar, me recompus, Claro. fiz mais um jornal. Porque eu tinha aquela percepção de, imagina que eu vou deixar a turma na mão. Claro, claro. Você acha que você vai deixar? Quantas vezes você foi trabalhar doente? Muitas vezes isso. Você, quantas vezes você foi Muitas trabalhar vezes. doente? Aí, quando eu termino meu expediente, eu vou ao médico. Aí já sob risco de convulsão. E eu estou falando por fatos, né? Porque eu recebi tantas críticas, Silvia, no início, quando eu falava sobre a história, que hoje eu quase não conto esses detalhes. Na verdade, você foi a primeira vez que eu vi burnout foi com você. Vou te falar sobre isso. Então, naquele período que eu estava tentando me defender das acusações, eu comecei a buscar respostas, tá? Mas, voltando ainda no dia 14 de agosto de 2018, quando eu chego no médico sob risco de convulsão, o médico me diz, você está vivendo a síndrome de burnout, Isabela. E eu andava já com um monte de exames no carro. Eu estava só de médico em médico. Sim, então, quando eu chego no psiquiatra, eu já chego com todo o dossiê. Ó, tá aqui. Essa sou eu. Isso aqui que você tá vendo, não. Eu tinha acabado de sair da TV. Nossa. E aí ele diz, você tá vendo a síndrome de burnout. Eu falei, impossível, doutor, eu amo o que eu faço. Por que eu disse isso? Quando eu vou pesquisar os temas do meu livro, o meu livro é para quem quer fazer as pazes com o tempo. Eu descobri um médico na década de 80 que falava sobre as doenças do tempo. Então ele falava sobre ansiedade, estresse e depressão. Eu entrevistei o Boechat sobre depressão. Entrevistei o Padre Fábio sobre ansiedade. Que os dois viviam a depressão e a ansiedade publicamente. E entrevistei uma psicóloga sobre síndrome de burnout. Na ocasião, ficou para mim que ela não gostava do trabalho. Então, quando o médico diz, você está vivendo a síndrome de burnout? Eu falei, impossível, eu amo o que eu faço. Qual foi a resposta para minha surpresa? Por isso mesmo. Pessoas que amam o que fazem têm muito mais chance de se negligenciar, de se deixar para depois. Não presta atenção. Olha que incrível isso. Aí, minha querida amiga, roda a fita. Depois eu fui estudar uma psicóloga chamada Cristina Maslach. Na década de 80, ela coloca um grupo de profissionais mais sensíveis ao burnout. Profissionais da saúde, da educação, da informação e da segurança. Idealistas. Ou vai falar que você fez jornalismo porque você não é idealista? Claro. Então, a Cristina Maslach, ela coloca assim claramente, esse livro chama The Cost of Caring, o custo de cuidar. Quando você está se dedicando e você está acreditando, é evidente que aquilo vai ser útil, né? Você quer fazer cada vez mais, então você não vê necessidade de descansar. Depois a gente descansa. Quer dizer, quando aconteceu tudo isso, você começou a pesquisar sobre o que você tinha e pesquisar também, tipo, porque o tempo me chama atenção. Em algum momento dentro desse diagnóstico, você falou, peraí, eu preciso dar um tempo. Sim. É como se Deus me falasse assim, você quer fazer um livro sobre as percepções do tempo? Então, pera lá, que você vai ter que viver uma experiência. Nossa, Isabela, que coisa incrível. Entendeu? Foi isso que aconteceu. E o livro, Silvia, eu comecei a escrever em 2017. Na época, eu trabalhava muito com a previsão do tempo. Mas antes, né? Antes do burnout. Tem gente que acha que o livro é sobre burnout. E eu comecei em 2017, porque eu fazia a previsão do tempo meteorológico. E as pessoas faziam piada do tempo cronológico. Eu tô sem tempo, eu tô sem tempo, eu tô sem tempo, não tenho tempo pra nada. E eu também estava incomodada com o tempo, mas eu não assumia, né? Evidente. Claro. Eu começo, então, uma pesquisa para o livro. Nem seria esse nome. Agora eu te abriria aqui um outro podcast sobre a história do livro. Não seria esse nome.
Mas eu fui em busca da resposta. Será que a Terra está girando mais rápido? A gente não tem mais 24 horas? Tem muito sobre Tinha isso. saído uma reportagem do Frei Leonardo Boff num concílio que ele foi para a Europa. Então eu fui atrás dessas respostas. Em 2017, eu começo a pesquisar. Silvia, entrevistei todos os físicos, cosmólogos, astrônomos, buscando a resposta. Tem certeza que o tempo da natureza não está passando mais rápido? Cheguei até o MIT. Olha que chique. Até o Massachusetts International. Para ouvir o seguinte: o tempo da natureza não está passando mais rápido. Nós é que estamos passando mais rápido pelo tempo. Como assim? Aí eu começo uma outra pesquisa. História dos relógios, história dos transportes, história da comunicação. Muito legal, muito completo esse livro. Tudo se encaixa, é um quebra-cabeça que se encaixa. Você fala, agora eu entendi por que nós estamos assim. Porque é evidente que com este telefone eu consigo fazer comunicações, eu consigo fazer negociações, eu consigo fazer muitas coisas dentro do mesmo tempo. Mas o tempo não está passando mais rápido. Então, é como se agora você estivesse me ouvindo e eu estou te dizendo assim, então, não dá pra gente culpar o tempo, nem o café, nem o glúten, nem a lactose, nem o chefe, tá? Pelos nossos problemas. A gente precisa ter mais autorresponsabilidade. Mas, enfim, isso eu comecei em 2017, 2018 eu tive o diagnóstico da síndrome de burnout. E aí eu refiz uma parte do livro, porque foi lançado pela Globo Livros, então eu tive que dar uma ajustada em muitas partes. E lancei em 2020. Tudo isso foi fazendo com que eu buscasse mais informações para me defender. Você estava buscando... respostas para mim. Exatamente, respostas para você. Mas assim, hoje quando eu vejo, por exemplo, eu sigo você e você está cada hora num lugar. Teve filhos, enfim, tem uma casa, tem marido, tem 2 filhos para cuidar. E quem tem filho sabe o quanto é difícil. É animado. Não é difícil, é animado. Não, porque tem também a parte da culpa, de você deixar com alguém, enfim. Tudo isso foi trabalhado. Você, depois que você escreveu esse livro, você continua preservando os seus tempos? Sim. Suas pausas? Sim. Faz parte da sua agenda? Aprendi isso. Carol tá aqui, ó. Carol está aqui. Carol que me ajuda. Dela, isso? Carol me ajuda a cuidar da agenda. Sério, você coloca pausas no seu dia, você preza a tua saúde, porque você faz muita coisa. Você acha? Nossa, acho muito. É porque agora a gente mostra, né? Silvia, hoje eu faço bem menos do que eu fiz de 2012 a 2018. Muito menos. Muito menos. E é diferente hoje ser autônoma, porque eu tive que empreender a forceps, né? Quando eu saio de licença médica e volto, eu fui demitida. Por isso que eu sempre digo para as mulheres, lembra que eu ia falar de 2 coisas? Isso. Sinais e sintomas, então cuidado com o isolamento e agressividade. Quando você está agressiva, significa que seu corpo já tentou de todas as maneiras te manter em ordem. E você tá lá, remédio, anfetamina, vitamina, café. Remédio para dormir. Ô, Silvia, e tudo com receita médica, Sim. Tá? Anfetamina, remédio para dormir, para acordar, tudo com receita médica. Não é que eu fui a doida da farmácia e fiz coisas escusas. Não, tudo com acompanhamento médico. Mas você precisava, naquele momento, não. Silvia, eu descobri a diferença entre resiliência e apelação. Eu achei que eu estava sendo resiliente, tomando remédio para dormir e para acordar. Eu estava apelando para um estilo de vida insustentável. Quando a Isabela tem 30 anos e ela se dedica, e ela sai às 8 e volta às 8. Às 11. Às 11. Ela, assim como outras Isabelas, ela tem um corpo, uma energia, um condicionamento. Conforme o tempo passa, e o envelhecimento é um privilégio, não é um acidente, a gente precisa rever do que o nosso corpo precisa. Então, eu estava com 37 anos fazendo o que eu fazia com 27, por exemplo, na época do Band News. Eu podia dormir pouco, eu podia comer mal, eu me exercitava mal, mas eu estava tomando todos os remédios para dar conta daquele estilo de vida. O que eu quero dizer é que a madrugada não foi feita para todo mundo. Né? E todas as pessoas que trabalham na madrugada, olha que curioso, você acha que existe adicional noturno por quê? Adicional de insalubridade por quê? Porque já foi comprovado que adoece, né? Adoece. Eu vou te dizer, eu passo mal se eu acordar antes dos passarinhos. Pronto, é isso. Então, eu nem vou entrar nesse mérito, tá? Aqui, o assunto, e você está me dando aqui uma chance tão maravilhosa de falar para milhares de mulheres que... Então, vamos lá, eu vou recapitulando. Tá sentindo incômodo ou dores, não importa qual, vai buscar ajuda. Porque cada corpo vai reagir de uma maneira. Começou a querer se isolar, sem ter energia para se relacionar com a família ou com amigos, o próximo passo é a agressividade e depois ideia suicida. Porque seu corpo já tentou fazer de tudo, tá? Deu todos os sinais. Deu todos os sinais. Se você estiver tomando remédio para dormir, para acordar e para performar, você não está sendo resiliente, você está apelando. E eu fazia tudo isso, achando que estava linda.
Só que eu não estava atualizando a minha identidade, que é meu último capítulo do livro. Tá. O que é atualização de identidade? Você já atualizou RG, passaporte, carteira de motorista? Será que a gente só muda fora ou a gente muda dentro? E muda dentro não é na questão de opinião, ou eu gosto disso, ou eu gosto daquilo. Isso também é importante. Mas será que os meus objetivos são os mesmos? Os meus sonhos são os mesmos? Você faz isso? Com muita frequência. Agora, como mãe, então, semanalmente. Semanalmente. Mas o que eu quero te dizer, já que você me perguntou se eu tenho os espaços, eu tenho os meus inegociáveis. Quais são os meus inegociáveis? Tempo de sono. Vou dormir às 10 e acordo às 6. Mas, Isabela, você tem um neném pequeno. Eu consegui fazer coisas agora com a maternidade com muita assertividade e colocando limites. Silvia, se eu não fizer o que eu falo, eu sou uma fraude. Verdade. Então, a pausa... Mas às vezes a gente não consegue. Consegue. Mas vamos lá. Todos os dias, não. Mas o momento em que eu preciso, sim. Ontem, sabe onde eu estava? De folga. Segunda-feira. Você se deu? Segunda-feira. Agenda bloqueada. Que agora você pode fazer a sua agenda, porque né? É diferente. Então, você entende? Então, eu ontem bloqueei minha agenda. Ontem foi segunda-feira. Quem me viu ontem falou, nossa, olha que abusada. Mas provavelmente não vai conectar que nesse fim de semana eu faço palestra sábado e domingo. Então, eu vou tentando, equilibrando entre os objetivos pessoais e profissionais. Porque vida é uma só. A gente costuma dizer vida pessoal e vida profissional, tá totalmente equivocado. Então, vamos lá. Eu, como comunicadora, minha querida, eu tô tentando tornar comum o que é saúde mental na prática. E a gente tem que começar fazendo um rebranding da palavra vida. É uma só. Nós não temos duas. As pessoas costumam separar, né? Vida profissional. Pessoal e vida profissional. Não, então, para sua Isabela e para todos que estão nos ouvindo, você não deixa mais sua alma da catraca para fora. Como a gente, né? Você já ouviu isso como eu ouvi, né? Deixa as emoções e os problemas da catraca para fora. Não. Você está vivendo no seu ambiente profissional todas as suas emoções, todos os seus sentimentos. Como você calibra, como você modula, tem a ver com seus inegociáveis. Por quê? Se eu não durmo bem, eu não funciono bem. Com certeza. E saúde mental, Silvia, é a capacidade para lidar com os imprevistos e altos e baixos todos os dias. Ok, e como é que eu faço isso? Coloca assim, mãozinha na frente. 5. Alegria. Tristeza. Raiva, medo e nojo. 5 emoções básicas. Agora guarda no coração, dá um beijo. É isso. Você entende? Essas 5 emoções, se você conseguir conversar com elas... Chegou no trabalho, nossa, eu tô sentindo uma raiva. Mas será que essa raiva é do trabalho ou é uma coisa que eu tô trazendo de casa? Você faz isso? Você fica se analisando? O tempo inteiro. Dessa forma? O tempo inteiro. Mas isso é mais rápido, né? Depois do burnout, você começou a prestar atenção. Tudo que eu estou falando... Você. Tudo que eu estou falando veio com um freio que eu ganhei chamado síndrome de burnout. Que não tem cura, né? Você fica vigilante, porque a chance da gente voltar a fazer é mesmo... Não, porque pode ser que aconteça, se você não vigiar, você volta aquilo. O segundo burnout é muito pior que o primeiro. Olha, eu tive o segundo, vixe Maria. O segundo é muito pior que o primeiro, porque você melhora um pouquinho, aí você quer voltar pro mesmo estilo de vida. Você relaxa. Que é a adrenalina da coisa. Até porque, dependendo da forma como você saiu do seu trabalho, você quer provar que você ainda está funcional. Que você não perdeu sua capacidade. Principalmente né? Quando sempre. tem a demissão. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Então, a gente abriu tantas janelas, né? Mas é importante a gente dizer que nós vamos viver, Silvia, muitos capítulos dentro da nossa vida. E a gente sofre não querendo atualizar a identidade, seguindo com projetos e sonhos que nem fazem mais parte da gente. Então, assim, a empresa muda, o ambiente muda, a sociedade muda, a gente também muda. Eu preciso levar isso como verdade. Então, entender, ok, se eu tenho que analisar se o que eu estou sentindo tem a ver com o ambiente de trabalho ou não, eu tenho que ter presença. Só que se eu tiver só com o corpo presente, eu estou reagindo muito mal. E todas as vezes que eu reajo mal às situações, aos imprevistos, eu me dou mal. Aí dá a impressão que o mundo está contra você. Você aprendeu a se autoanalisar o tempo todo. Você nem precisa mais de ajuda. Eu aprendi a cuidar de mim. Não, faço terapia, imagina. Silvia, ninguém faz nada sozinha. Aí você perguntou como é que eu dou conta. Sim. Eu tenho a Carol, que cuida da minha agenda. Você delega. Isso aqui é a Carol, isso aqui é o Tiago. Total. E em casa, então, o Tiago tá ouvindo esse podcast, ele vai confirmar o tempo inteiro. E isso tem a ver com agora não. Atenção, Você meninas. aprendeu a falar não. Agora não, por enquanto não, dessa vez não. Então, por exemplo,
Tiago, hoje, terça-feira, quer falar de um assunto que é do mês que vem. Uma coisa do mês que vem. Eu falo, Ti, hoje não, eu tô indo lá no podcast da Silvia, depois da Silvia eu vou para um outro compromisso. À noite a gente conversa, ou amanhã. E às vezes a gente quer atravessar as pessoas agora, como se tudo fosse urgente. Não é. Então, um exercício que eu faço sempre é, isso é para agora. Tá. Né? Com a minha equipe, a Carol tá aqui, ó. A Carol é a prova. Com a minha equipe, às vezes a gente tá naquele barata voa e tá aquela confusão. Eu falo, gente, para tudo. O quê? Barata voa. Nunca ouviu esse termo? Não. Tira! Gente, breaking news. Silvia Vinhas nunca ouviu a expressão barata voa? Pensa uma sala cheia de gente com uma barata voando. Né? Todo mundo assim. Aí eu mando mensagem, né? Porque a gente trabalha via WhatsApp. Eu falo assim: olha, para tudo. O que é para agora, meio-dia? Então a gente precisa ter essa noção do que é de fato urgente, o que muda, vai mudar a vida de alguém, vai salvar alguém, vai, opa, então a nossa responsabilidade. Então hoje eu continuo com a mesma responsabilidade que eu tinha na TV, só que a diferença é que eu trabalho com a pauta da educação e saúde mental. E você fez disso, eu não sei, acho não, tenho certeza, que a gente tem missões na vida. E mesmo que a gente não queira, essas missões chegam. Elas te abraçam, os propósitos. Você podia nem pensar em nada disso. Você imaginava? Poderia estar chorando até agora. Que a tua vida seria assim? Nunca. Você não imaginava. Nunca. Mas você percebeu como tudo te alcançou? Sim. De alguma forma, eu me lembro... deu aquele tapa na cara para você realmente chegar na sua missão, que é o que você faz hoje. Silvia, a síndrome de burnout é um freio, não é o fim. Se nós tivéssemos consciência das consequências do que a gente faz ou deixa de fazer, a gente entenderia as doenças como absolutos convites para te colocar no caminho certo. Uhum. Eu aprendi com a minha terapeuta, Cíntia Bedin, que dentro de cada dor existe um convite de cura. Então, se você aceita o convite, você passa por aquela situação, aprendeu e segue. Agora, se você não está aceitando o convite de cura dentro da dor, você está lá patinando. O mundo está contra mim, porque a empresa está contra mim, porque não sei quem está contra mim. Significa que a sua saúde mental está precisando de carinho, cuidado, e você precisa, então, revisar seus inegociáveis, que provavelmente você está dormindo mal, comendo mal, fazendo pouca higiene, ou seja, se incluindo pouco na agenda. E outra coisa que é importante também, né? Não sei, às vezes a gente está num caos danado na vida, mas a gente sente paz, a gente sente tranquilidade dentro de nós. A vida tá aquela bagunça. Tem a ver com significado, e aí eu sempre pergunto, você está cansada? Evidente que todas as mulheres adultas estão cansadas, porque a gente trabalha e o trabalho vai cansar. Só que existe uma grande diferença entre estar cansada e triste ou cansada e infeliz. Hoje, você me perguntar, Isabela, você está cansada? Bom, com um neném de 3 meses e uma menina de 4 anos, sim. Dá para dar um pouquinho de cansaço, né? Mas feliz é diferente. A gente se acostuma a ficar cansada e infeliz. Aí entra no esgotamento. E aí, se vive uma situação de assédio, aí vem o burnout. O problema do burnout não é o trabalho. O problema do burnout é o assédio em um ambiente com excesso de trabalho. Excesso de trabalho e acha que você consegue fazer... Mas o assédio é a gota que transborda o copo. E você, quando você sai hoje, você é palestrante, muito chamada, tá aí num nível, principalmente, que me chama a atenção, de RH. Sim. Você até ganhou Curioso, todos os né? prêmios, quer dizer, de repente você chegou lá numa palestra, montou com uma vassourinha. O que aconteceu? O que aconteceu na sua cabeça? Peraí, eu preciso chegar e limpar. Você que criou tudo isso. Você viu a vassoura? Sim. Você tá brincando? Você viu a vassoura? Eu vi uma palestra que você apareceu de vassoura. Eu uso vários artifícios, né? Eu uso caixa de ovo, eu uso vassoura, eu uso capacete. Eu uso o que for preciso para tornar comum a saúde mental. Mas você que bolou tudo isso? Tudo. Sério? O tempo inteiro. O tempo inteiro eu fico olhando e aí eu presto muita atenção no que as pessoas estão ouvindo, coisa de repórter, né? Evidente. E aí... Observadora em tudo. Observando. Aí eu falo, como é que eu posso transformar essa situação? O que eu posso trazer para este ambiente para facilitar a compreensão dessas pessoas do que é saúde mental na prática? Ah, interessante. A vassoura, na época, eu usava para dizer que a gente precisa fazer faxina. Ela chegava com uma vassoura. Faxina. Chegava com a vassoura. Faxina. No palco. Ela no palco, maravilhosa. Eu queria tanto um patrocínio da vassoura, mas não veio. A empresária falando alto. Não. Você virou empresária também. Tive que aprender. Aprendeu tudo sozinha? Tudo, né? Não, sozinha não, porque ninguém faz nada sozinho. Né? Com uma ajuda de um monte de gente, errando muito. Errando muito. E entendendo, sobretudo, que o erro é pedagógico. Quando o erro é pedagógico, você aprende com o erro. Você está aprendendo e ensinando quem está com você. Quando o erro é punitivo, você fica se culpando,
você maltrata as pessoas, você se maltrata. Então, hoje eu tenho muito orgulho de entrar pela porta da frente das empresas, mesmo tendo sido proibida de entrar na empresa em que eu trabalhava. Hoje eu entro pela porta da frente para levar uma mensagem de diálogo, uma mensagem de educação em saúde mental. Porque hoje a gente está vivendo, Silvia, o que a saúde bucal viveu há 300 anos. Há 300 anos, falar de saúde bucal era frescura. Olha lá, mais uma analogia, tá? Passou a vassoura, agora a escova de dente. Há 300 anos, a gente usava a mesma escova de dente, da mesma família. Imagina você, a Isabela, todo mundo da mesma família, mesma escova de dente. E ir ao dentista era frescura. Há 300 anos. O que aconteceu de lá pra cá? Educação no tema, repetição, repetição. E hoje você escova o dente todo dia. Todo dia. Ser feliz ou não, seu time fazendo gol ou não, você escova o dente todo dia. E saúde mental, quando eu chego nos lugares, a turma tende a colocar a saúde mental em um lugar. Em cima do pico do Himalaia, com vento, uma música zen, com cheiro de incenso. Saúde mental não é isso. Saúde mental, eu preciso de estar lá no pico. Saúde mental é todo dia. Porque se você estiver colocando a sua saúde mental nas férias, no fim de semana, ou quando você subir no pico do Himalaia, você está deixando a sua saúde mental em um lugar inacessível, caro, distante, raro. E saúde mental precisa ser todo dia. A não ser saúde mental que incrível, você realmente. escova o dente só nas férias. Você consegue escovar o dente só nas férias? Consegue? Interessante essa análise. Você consegue escovar o dente só nas férias? Claro que não. E por que a gente vai falar de saúde mental como se fosse algo extraordinário? Então, hoje, eu não tenho cliente, eu tenho parceiros. Toda empresa que me chama, eu converso, eu ouço, eu quero assim, entender desde quando essa mensagem está sendo dita, para saber em que maturidade eu estou chegando, para poder trazer uma comunicação que seja eficiente. E passar uma mensagem dentro de tudo que você passou. A minha história não nem conta mais. A minha história não conta mais. Não. Agora você já teve as suas conclusões, né? Já tive minhas conclusões e eu já tenho dados das empresas. Então já faz 7 anos que eu tenho resultados das empresas que mostram que a produtividade sustentável, como você mencionou, eu comecei em 2020. Porque, Silvia, olha só, como é que eu vou bater meta sem bater nas pessoas? Porque se eu bato nas pessoas, depois de uma meta vem outra meta. Então eu preciso considerar que a produção da minha empresa seja sustentável, que a produtividade seja sustentável, se eu quero um mundo que dure. Se eu falo longevidade, eu preciso considerar produtividade sustentável. Não adianta eu, Isabela, estou falando da sua Isabela eu no passado, querer alcançar o lugar mais importante do trabalho e adoecer pelo caminho. Que era o normal, né? Quantas pessoas alcançam o que querem, adoecem, se divorciam, e tantas outras coisas. Porque deixa de lado. Pronto. Foca em uma coisa só. É isso. Mas você acha que mudou, mesmo com a pandemia, com todo mundo falando de saúde mental, né? Mais frequentemente, você acha que mudou? Existe uma separação entre resultado e saúde mental? Sim. Porque as pessoas continuam trabalhando muito. Sim. Só que assim, Silvia, se eu te disser assim, ó, você tá usando esse blazer lindo, tá? E eu vou te falar assim, Silvia, me mostra como é que faz esse blazer. Isabela, você vai pegar o tecido, você vai cortar assim, você vai costurar assado. Legal. Agora eu tô sabendo como é que faz. Isso significa que eu sei fazer? Não. Eu preciso fazer. Precisa fazer, precisa treinar. Então, falar de saúde mental, tem um monte de gente falando. Agora, se esforçando para tornar comum um assunto que todo mundo precisa. Porque se tem uma certeza, minha querida, é a incerteza. Eu não estou filosofando. Da hora que a gente acordou até a hora que a gente vai dormir, nós vamos ver um monte de imprevisto. Um monte. Se eu te disser como é que eu acordei hoje, você nem acredita como é que eu tô aqui. Sério? Ou seja, as coisas foram acontecendo, foram se adaptando, foram se ajustando. E você vai ajustando o seu tempo. Fui comunicando com você, Silvia, melhor assim, melhor assado. Tudo bem pra você? Se você me dissesse, não, Isa, eu tenho que gravar em tal hora. Ok, eu teria que ter feito uma outra mudança aqui. Você percebe? A gente trabalha com uma ideia de muita... cravado na pedra. Não, é assim, é assado. Só vai sofrer. Então, aprenda a lidar melhor com os imprevistos. Quanto mais saúde mental você tiver, mais você vai lidar com os imprevistos e vai entender que em todos eles tem oportunidade.
Se você está vivendo uma situação que você está chamando de problema, é porque você ainda não está vendo o ganho naquilo, o aprendizado naquilo. Não, você é a maior prova disso, né? Uma catástrofe que aconteceu na sua vida mudou tua vida para Ô, melhor. Silvia, Então, muitas vezes, em cada problema que a gente tem no dia a dia, muitas sempre, vezes um imprevisto sempre, pode mudar tua vida para melhor. sempre. Se a gente pegar tudo que está aqui neste cenário, tá? A lâmpada, o telão, todas as coisas que estão aqui foram fruto de pessoas que não aceitaram aqueles contextos que pareciam um problema, percebe? E Uhum. foram testando, foram errando, foram melhorando, foram testando, foram melhorando. Então, eu já não sei quantas caixinhas a gente abriu aqui, quantas mas eu quero. janelas. Não. Deixa eu só. Isso quer dizer que a gente não tá encerrando nada, é isso? Não, imagina, pode ficar. Eu tenho aqui ainda mais. Não. A gente não tá fechando nenhuma caixinha, só tá Só abrindo. tá abrindo. Porque assim, ó, eu tenho certeza que quem tá nos ouvindo, se tiver, deve estar assim, entendi. Tá. Tanto que eu com a minha terapeuta, Cíntia Bedin, a gente tem um programa chamado Caindo a Ficha. Porque as fichas vão caindo. Claro que por Eu tô isso achando para tudo uma explicação. mulheres... Você acha que tá abrindo muita caixa? Tem que fechar? Tô fechando? Não, tá Não, então tá bom. sim. A gente vai abrindo. E é assim, você vai perguntar, Isabela, tá. Mas então, como é que eu faço com a minha saúde mental? Como eu já sei fazer com a minha saúde bucal. Você já sabe que você tem que escovar o Todo dente. dia, como Todo você dia. diz. Você escova o dente todo dia, Tá. usa fio dental, às vezes flúor, e mesmo assim vai ao dentista? Não, todo dia não. Mas todo dia você escova o dente Sim. e, eventualmente, vai ao dentista. Sim ou não? Sim. Muito bem. Então, por que as pessoas não se interessam me perguntar, Isabela, então o que eu faço para ter saúde mental todos os dias e, eventualmente, fazer terapia? As pessoas me procuram ainda quando estão naquele lugar de dor, porque isso, porque aquilo. Poucas pessoas me perguntam, como é que eu faço para costurar um blazer desse? Como é que eu faço para ter saúde mental todo dia? Você quer saber? Sim. Ofende. Tá? É? É. Vamos lá. 5 faxineiros da saúde mental. Tempo de sono, higiene pessoal, alimentação. Foca nesses 3. Tá. Muito simples. Se você estiver dormindo menos de 6 horas por noite, você tem 4 vezes mais chances de morte. Como é que você fica num dia seguinte de uma noite mal dormida, com os imprevistos? E se a vida é imprevisto, da hora que você acorda, da hora que você dorme, como é que você está lidando com a vida? É muito ruim. Então, se você fala assim, então, Isabela, você só podia falar de sono, mas não é sexy, né? Então, sono. Primeira coisa é o tempo de sono. Esse tem que ser o seu inegociável. É o meu inegociável. O meu também. Segundo, tempo de higiene. Isabela, como assim? Já ouviu alguém dizer que não tem tempo nem pra ir no banheiro? Já, né? Se você não tem tempo pra ir no banheiro, depois vai reclamar que o intestino tá preso. Você entende? Tem que ter. E meninas não lavam o cabelo e meninos não fazem a barba quando estão prestes da síndrome de burnout. Ou outro problema de saúde ocupacional. Tá? Mas porque toda a energia que você tem, você está usando só para o trabalho. E terceiro, alimentação. Isabela, mas todo mundo come. Não, todo mundo engole. Se alimentar é outra coisa. 3. Quarto, atividade física. E 5, tempo de lazer. Como assim? Minutos em que você se nutre com algo que você não espera resultado. Não, no meu tempo livre eu corro. Não é lazer. Você está esperando correr cada vez mais em menos tempo. Então, se você estiver esperando resultado, já não é mais tempo livre, não é lazer. Lazer é não fazer nada. Minutos de nutrição. Com seus filhos, com seus pets, com as suas plantas, com a sua espiritualidade. Percebe? Você com você. E agora eu vou trazer a coisa mais linda que eu demorei muito para ouvir. Eu espero que chegue, tá, a tempo. Porque quando o ouvido tá pronto, a mensagem chega. Então, eu demorei para ouvir porque eu precisei passar por muita coisa para ouvir. Que é o seguinte. Quanto mais você tá distante de você, quanto mais você tá distante da sua espiritualidade, mais perto você tá da síndrome de burnout. Tá. Ou de outro problema de saúde. Eu vou repetir. Quanto mais distante você tá de você e da sua espiritualidade, mais perto você tá de um problemão de saúde. A maneira que a vida encontra, e como eu acredito em Deus, encontra para te chamar pro presente, é a partir de uma dor. Tá. Então, dor não é punição. Dor não é castigo. É aviso. É aviso, é convite. Se você ouvir, você vai resolver. Agora, por que a gente demora tanto para tomar uma decisão que está nos incomodando? Porque a gente tem medo de não pertencer, de falhar, de desagradar. Que número você calça, Silvia?
37. 37. Se eu te der um sapato 36, lindo. O sapato! Eu vou tentar fazer cabeça se não tiver outro. Olha, 37. Que danada. O sapato 36, o solado é da cor da sua blusa, inclusive. Mas chique, chique, hein? Não, 36, você usa? Vai ser difícil. Vai estar sempre me incomodando. Você pode até usar, porque quanto mais prestígio um lugar tem, mais você se encolhe para caber. Olha, isso é verdade. Então, eu vou te dar um sapato maravilhoso, mas é 36. Você quer? Aí vou fazer caber, né, Isabela? Claro que sim. Aí você vai andar um pouquinho. Sim. Começa a doer o pé, os dedos, depois começa a doer o pé, depois começa a doer a perna e começa a doer a coluna. Silvia, se a gente não consegue usar um sapato, um número menor, por que a gente se encolhe para caber nos lugares? E todo mundo faz isso o tempo todo, Isabela. Em todos os relacionamentos. Relacionamento, principalmente. Você se encolhe. Tanta gente, principalmente, né? Relacionamento. Sim. Que é o que a gente pode fazer. E veja, e no trabalho, quando você fala, né, que eu tenho ido bastante para falar com as pessoas de recursos humanos, o trabalho é feito de relações. Você está se relacionando com as pessoas no trabalho e você está se relacionando com as pessoas na sua casa. Se este ambiente de relacionamentos não for saudável, você estiver se encolhendo para caber, você está adoecendo. E você acha que você está conseguindo fazer essa transformação? Sim. Você fala Antônio, uma vez, as pessoas... O Antônio foi... na minha vida, então tá, então vamos por partes. Na minha vida, Angelina e o Antônio me devolvem para mim. Então, muito filhos lindo. Me devolvem para mim, absolutamente. E o tempo para. E eles, quando eu falo, o Antônio me devolve para mim, que aí eu falo, só isso que importa. Agora é só isso, né? Mas aí quando eu saio de casa... Vira outra Isabela. Mas eu continuo sendo a Isabela, mãe da Angelina e mãe do Antônio. Uhum. Você não separa. Não tem essa de separar. Mas como, Peraí, Silvia? aqui fechou. Mas como? Minha mãe vai cuidar, a babá tá cuidando, agora aqui é outra Isabela. Eu confio, eu delego. Empreendedora. Eu delego. Eu confio e delego. Isabelas. Exato. Mas a vida é uma só. Então, para estar aqui, eu estou com a melhor maquiagem, com o melhor cabelo, com a melhor roupa, tal. Você está me convidando para sua casa. Então, eu estou no meu melhor. Quando eu estou na minha casa, eu me dou ao direito de ficar mais tranquila, sem maquiagem, sem cabelo, vivendo uma vida normal. E o que é normal, o que é anormal? Só que eu só consigo fazer com você o que eu estou fazendo aqui porque eu não me desassocio mais. Isso é importante. Percebe? E aí, se você precisar me falar alguma coisa e eu tiver que mencionar os meus filhos, eu vou mencionar. Se eu tiver que, enquanto eu estou na minha casa, mencionar algo do trabalho, eu vou mencionar. Não... É um contexto fechado, né? É um contexto que me exige autorresponsabilidade. De novo, se a gente tiver mais consciência das consequências do que a gente faz ou deixa de fazer, a gente vai pensar muito antes de falar qualquer coisa, escrever qualquer coisa, publicar qualquer coisa, querer. Percebe? A gente está culpando, Silvio, o tempo inteiro as pessoas, o mundo, a cidade, o trânsito, e esquece da autorresponsabilidade. Eu sei que isso não é legal, isso chama a pessoa para responsabilidade, mas é um tesão quando você começa a descobrir o quanto você pode ser mais feliz com menos, fazendo menos. Você sabe que eu era uma pessoa, eu trabalhava na Bandeirantes e trabalhava também... Você chegou até aí lá no Objetivo, TV Unip e tal. Sim. Eu ficava, gente, eu saía da Bandeirantes meio-dia e ficava torcendo para fechar um sinal, um farol, para eu poder comer. Porque estava lá a minha quentinha para dar tempo de 2 horas da tarde eu já estar ao vivo em outro lugar. Isso foi por muito tempo, muito tempo. Hoje, quando eu paro de almoçar, acabei de almoçar, eu como uma paçoquinha e deito um pouco para descansar que uma hora. Delícia! Eu falo, gente, isso é do céu. Ô, eu não Silvia, quero mais aquela vida. Tinha? Não é, uns 15 anos atrás, Tava com 50 anos, com 40 anos, 45, Pronto. Então, você entende que naquele contexto você fazia isso. Eu já comi demais no carro, tomei café também, imagina. Hoje, você não se sujeita mais a esse tipo de situação. Eu sei o que eu não quero. Você já sabe que você não quer e que você não pode. Você sabe seu limite. Seu não quero mais essa vida pra mim, você também não. E aí você... percebe assim, mas então é por isso que as empresas trocam uma pessoa assim por tantas assados. Gente, depende. Tá? Gente que tá, né? Depende. Na adrenalina. Depende do seu estilo de vida, do seu contexto de vida. Então, quando eu falo sobre a minha história, eu sempre gosto de dizer, essa sou eu. Você tem os seus sonhos, objetivos, mas
o que sustenta a nossa saúde mental é a mesma coisa. Você consegue passar isso para jovem? Quando ele quer ouvir, sim. Porque o jovem tem uma intensidade que você não vai parar. Vamos lá. Como é que eu falo para os jovens? Primeiro, eu sempre coloco o seguinte. É muito ruim você falar com quem não quer te ouvir. Então, assim, quer ouvir? Tô aqui. Não quer? Não se preocupa. Procura outro canal, outro conteúdo que vai ter coisas bem mais ilusórias para você descobrir. Como é que eu converso com a turma mais jovem? Eu entendo você com 30 anos querendo o que você quer. Eu já tive 30 anos. Super intenso. Super intenso. Muito bem. Só fica de olho no que o seu corpo vai te dizer. Não sou eu. Só observa o que o seu corpo vai dizer. Porque se você começar a aumentar a necessaire achando que aquilo é um sinônimo de status, remédio para dormir, para acordar, para dor de estômago, para isso, para aquilo. Importantíssimo. Não sou eu que estou dizendo. É o seu corpo que está dizendo. Então, assim, como é que eu digo para jovens? Ouça o seu corpo. É isso aí. Ponto. Assim como os jovens também já sabem que no painel do carro tem um sinalzinho que mostra quando o combustível está acabando. E por excesso de confiança, assim como eu já tive 30 anos, eu ignorei esse sinal e onde eu fiquei? No meio do caminho. Então, se eu já respeito um ponteiro do combustível do carro, por que eu tenho tanta dificuldade em aceitar o que meu corpo está dizendo? Porque falta repetição, falta educação no tema. Então, eu preciso repetir infinitas vezes, e não tem problema de me chamar de repetitiva. É uma missão Quais são os faxineiros da saúde mental. Mas olha só o que é saúde mental. Outro dia, eu fui participar de uma gravação na Jovem Pan. E o pessoal da Jovem Pan é bem bravo, né? Eles são bem bravos. Aí, uma pessoa escreveu assim no post: ela de novo não, ela é muito repetitiva. Na hora, bateu estranho. Duro. Bateu estranho. Eu falei, poxa, mas se eu tô trabalhando com educação e saúde mental, educação é repetição. Então isso é um elogio. Você percebe como depende da forma como você vai encarar as situações? A crítica que veio... Crítica não, é característica, sim. Isabela é repetitiva. Enquanto a gente tiver no banheiro placas escrito, não jogue papel, jogue papel no cesto, lave as mãos antes de sair. Imagina que eu tô falando sobre saúde mental, porque é simples. Eu vou falar pra você, Silvia, você precisa dormir o que você precisa todo dia. Você precisa ter tempo, tá? Pra fazer xixi, cocô, tomar banho, lavar o cabelo. Você precisa ter tempo pra comer sem mexer no telefone, tá? Você precisa de pelo menos meia hora por dia. Não precisa nem fazer exercício físico, mas atividade física. Ser uma pessoa ativa. Sim. E 5 minutos, só 5 minutos de nutrição. Isabela, isso é muito simples. Vamos na farmácia, vamos comprar ali um negocinho? Não é. Percebe? Então, eu preciso lidar com pessoas desconfiando do que eu tô falando o tempo inteiro. Que louco isso, né? Você tá passando uma mensagem tão bacana. Faz parte. E antes da gente começar o programa, eu tava falando que a gente já tá chegando no final, que a minha audiência é mais de mulheres. E a gente tem falado muito sobre essa... Você até falou, né? Eu tô acabando de ser mãe, mas já tô entrando numa outra coisa da menopausa. Tudo isso gera um estresse muito grande de uma mulher que ela tem uma jornada de trabalho, ela é mãe, ela é avó, muitas vezes ela fica com o filho para o filho trabalhar, para o netinho. Quer dizer, é muita coisa para uma mulher que está nessa fase de 50, 60 anos. E a carga está muito grande. Como ter saúde emocional? Não, saúde mental. Saúde mental. Saúde mental, vamos lá. Então, como é que eu mantenho minha saúde mental? Lidando com as minhas 5 emoções básicas. Então, inteligência emocional é quando eu converso com essas 5 emoções. Tô deixando bem simples, tá? Então, inteligência emocional é quando eu lido com essas 5 emoções. São só 5? Não, tem mais de 40. Mas vamos ficar nas 5. Então, aprendeu a conversar com o que você está sentindo para ver se aquilo que você está sentindo agora tem a ver com o presente ou o passado? Ou o futuro? Você está com medo porque você não tem uma habilidade para estar com a Silvia Vinhas? Então, eu preciso estudar sobre a Silvia. Então, eu preciso conversar. Se preparar. Me preparar. Pronto. Sim. Conquistando inteligência emocional, eu posso ter saúde mental se eu estiver dormindo bem, comendo bem, me higienizando. Esses 5 faixeiros da saúde mental. São os inegociáveis que a gente já falou aqui. Inegociáveis. Mas, Isabela, você consegue todos os dias fazer atividade física? Não. Não. Mas o tempo de sono e higiene, que desses 5 eu consigo todos os dias só 2. Porque tem momentos em que eu não consigo almoçar como eu gostaria, ou jantar como eu gostaria. Uma alimentação, sim. Mas pelo menos alguns você consegue. Mas eu tenho coerência com o que eu tô fazendo. Certo. Tá? Isso é uma parte.
Sabendo que eu sou mãe de um recém-nascido, Angelina, eu me proponho a fazer o que eu faço, eu preciso esquematizar, organizar e confiar. Você falou agora de culpa. Eu fico vigilante constantemente para não sentir culpa. Porque culpa, na minha visão, é quando eu não tenho consciência do que eu tô fazendo. Eu tenho consciência do que eu tô fazendo. Então, quando eu deixo o Antônio agora com a minha sogra pra estar aqui, eu tô super feliz de estar aqui com você. Eu tô te reencontrando, eu tô compartilhando uma mensagem que pode salvar muitas mulheres de caminhos que estão, assim, aparentemente sem saídas, mas tem saída. Se você quiser se incluir na própria agenda para dar conta dela e não terceirizar a responsabilidade das coisas que te acontecem. Só que para isso eu preciso atualizar minha identidade. Eu preciso reconhecer que agora, com 44 anos, eu não posso fazer o que eu fazia com 24. Isso é perfeito. E isso não é um acidente. Envelhecimento é um privilégio, não é um acidente. Então, se você está pensando em longevidade com autonomia, você tem que fazer de uma forma sustentável. E pensar no realmente, esse tempo acho que não chega, mas chega, viu? E outra coisa, eu agora, né, eu pari faz 3 meses e às vezes eu sinto uns ventos do que os meus amigos médicos falam de menopausa, que começam 10 anos antes, né? Os sintomas da menopausa começam 10 anos antes. Aí eu falo, nossa, gente, pera lá. Mas eu vou reclamar? Não, eu tô viva. Faz parte do jogo que eu escolhi jogar. Silvia, tem tanta coisa para fazer. Olha só que interessante, você que foi do esporte, né, por muito tempo. Você já viu jogador reclamar do tamanho do campo? Ex-jogador? Não, jogador reclamar do tamanho do campo? Não, sim. Jogador que tá cansado, diz, mas nossa, eu escolhi jogar futebol, eu posso reclamar do tamanho do campo? Que não. Então, você tem que revisar as regras do jogo que você escolheu jogar. Porque reclamar delas não vai adiantar. Reclamar não adianta pra nada. Mas veja, se eu escolho trabalhar com jornalismo, eu tenho deadline. Eu não posso reclamar do deadline. Exatamente. Então, assim, revise as regras do jogo que você escolheu jogar e, dependendo, você vai ter que mudar de jogo. E tá tudo certo. E aí tem que ter coragem pra mudar. Não pode acomodar. Aí vem a grande lição. Ou você muda com saúde, ou você vai ter que mudar sem saúde. Eu tive que mudar sem saúde. Sem plano de saúde, inclusive, sem saúde, sem eira nem beira, sem nenhum planejamento, tá? Então, se você está nos acompanhando e se essa mensagem está chegando até você, atualize sua identidade. Nós não somos quem éramos quando trabalhávamos na Band. Que bom. Porque se a gente não muda, significa que a gente está paralisado. O tempo inteiro as coisas estão mudando, Silvia. E só para encerrar, esse atualizar a identidade é parar, sentar e escrever? Faxina. Ah, voltou pra vassoura. Maravilhosa. Faxina. A vassoura. Faxina. Eu sempre falo, peraí, vou atualizar minha identidade. Sim, Silvia com 24, Silvia agora. É assim que tem que fazer? Hoje. Coloca aí no meio um risco. Não vou fazer agora, não. Vai fazer agora? Eu quero que você explique para as pessoas. Então vamos lá. Tem que Hoje, sentar e fazer. Silvia Vinhas. Não, vou falar eu, Isabela. Eu tenho 44 anos. Vai adiantar eu ter relacionamento com pessoas de quando eu tinha 24 anos? Que iam pra balada e tudo mais? São coisas que você não faz mais. Entendi. Hoje, eu não posso mais investir meu tempo com essas pessoas. Não é porque eu não gosto delas. Mas porque não vai adiantar eu saber qual é o restaurante mais legal de São Paulo. Eu preciso saber qual é a fralda que segura o xixi 12 horas. Entendeu? Eu preciso atualizar o conteúdo que eu consumo. Sim. Será que você está seguindo páginas de pessoas que estão te inflamando ou te nutrindo? Porque quando eu comecei a mexer nesse brinquedinho, nunca me esqueço. Eu tava começando na Globo, foi 2012, 2013. Tava começando o Instagram. Eu comecei a seguir várias pessoas. Depois de um tempo, eu olhava aquelas pessoas e falava, mas não tem nada a ver comigo. Unfollow. Isso. Falei com a Luciana Gimenez outro dia sobre isso. Unfollow. Deixa de seguir, porque você não está aproveitando aquilo. E aí você vai reclamar do tempo que tá passando rápido. Você tá gastando tempo com coisa que não é útil. Fica 1 hora no celular. Então... Lembra que eu falei que não vai dar pra reclamar nem do tempo, nem do café, nem do glúten, nem da lactose? Então, olha só. Hoje, você, quantos anos, quantas horas de sono você precisa pra funcionar bem? Começa pelo sono. Isabela, eu não tô conseguindo dormir 8 horas e eu durmo 6. Como é que você tá se sentindo no dia seguinte? Você tá bem ou você tem que tomar muito café? É você com você. Fazer uma autoanálise. Então se você não está conseguindo dormir na hora que você precisa, então... delegar e passar alguma coisa pra alguém antes. Mas o telefone... Sabe o que eu faço? Eu não vejo o telefone na cama. Eu fico em pé do lado da cama. A última ronda da noite, 9 horas. Eu fico em pé do lado da cama. Aí eu vejo o WhatsApp, ok, tá todo mundo bem. Vejo o Instagram, tá todo mundo bem. Em pé. Desliga. Porque aí minha perna já começa a doer.
Lembra que eu não tenho uma safena, né? Na esquerda. Aí minha perna começa a doer, eu já, ok, já deu, 5 minutos. Ah, você Não vou você deitar organiza. nem saco o telefone. Você organiza. Então, de novo, autorresponsabilidade. Sim. Não é porque tem todo o conteúdo aqui disponível que eu vou consumir tudo que tá aqui. É. Né? É a mesma coisa eu querer ir no mercado e querer comer toda a comida que tá no mercado. Não, autorresponsabilidade. Então, hoje, Silvia, eu sou vigilante de mim mesma. O tempo inteiro eu tô me corrigindo, mas com muito mais compaixão do que no passado. Não se cobra tanto, né? Porque eu vivi num contexto de profissão em que um erro era inaceitável. Verdade. Você também. Então, nós sabemos, assim como os médicos não podem errar, assim como os policiais não podem errar. Por isso que a Cristina Maslach coloca os profissionais mais sensíveis ao burnout. Profissionais que não podem errar e vivem sob pressão constante. Mas não é pressão meia hora, não, é o dia inteiro. É o dia inteiro. É o dia inteiro sob pressão. Mas uma coisa é quando você tem 30 anos, escolhi isso. Depois é quando você começa a querer outras coisas além de trabalho. Olha, acho que agora cabe um filho aqui. Acho que agora eu vou me realizar. Super. Ainda bem que deu tempo, né, dona Isabela? Você sabe o que eu quero dizer para todas as mulheres e homens que estão nos seguindo, porque os homens conhecem outras mulheres? Muita gente pergunta como eu consegui engravidar naturalmente. Não sou nem melhor nem pior que ninguém. Simplesmente porque eu cuidei muito da minha saúde mental e em nenhum momento eu pensei, vai ser difícil, né? Porque eu tenho 39 anos. Mas Isabela, o organismo... Gente, uma coisa, outra coisa. Se você confia no que você fala de ruim pra você, por que você não substitui e passa a confiar no que você fala de bom, no que você pode pensar de bom? Então, a gente tá perdendo, chave, né? a gente tá perdendo a saúde mental por ver o mundo contra nós. E o mundo não tá contra nós. A gente que precisa tentar ver o lado bom do lado ruim. Tentar encontrar as oportunidades nas situações que parecem desafiadoras, mas elas estão querendo que você evolua. Só isso. Tá bom, minha querida. Olha, mas aqui tem coisa, hein? Essa mulher... Dá pra falar? Sério. Fala sério. Querida, não temos mais tempo. Muito... Quer dizer, não Sério? temos mais tempo. Muito obrigada. 1 hora, meu hein? amor. 1 hora. Imagino, né? Que é o teu tempo que você... Volto quando você quiser. Vai fazer as suas palestras, suas coisas. Quer dizer, você está fazendo um trabalho super bonito. Eu acompanho. Obrigada, E Silvia. eu acho mesmo que é uma missão. Uma missão que você fez aí. Quer dizer, tem um lado forte de empresária que você desenvolveu. Imagina, minha mãe usa um vídeo, ela vai falar, nossa, filha. Silvia, nem te conto todos os medos que eu enfrento todos os dias. A vontade de desistir todos os dias. Sério? Uma vez eu perguntei pro Tramontina, que ele corria um monte de maratona, né? Ele ainda corre. Falei, Tramontina, você não pensa em desistir? Ele falou, toda corrida. Muito mais fácil desistir. É, né? Então, eu E o cérebrozinho fica ali, penso assim, gente, todos os dias eu falo assim, gente, será que eu vou continuar falando desse tema? Será que eu vou continuar? Porque eu nunca sei, né, quando as pessoas querem saber de fato o que aconteceu comigo, ou querem especular, ou querem de fato melhorar. Eu vivi situações bem desafiadoras lá em 2018, 2019, 2020, até eu entender que eu estava sendo um instrumento, né, de Deus para transmitir tantas mensagens e que, como eu te falei, ofendem porque são simples. Né? É tão simples, né? Você só precisa olhar para você. Olhar para o que você Para precisa. isso, é importante você, então, imaginar uma coisa. Essa você vai gostar. Ontem eu não mudo. Ontem eu não mudo. Hoje e amanhã, sim. Então, nós estamos sempre em vantagem. São 2 tempos contra 1. Perfeito. Tá? Essa é pra você. Obrigada, viu, querida? Eu que agradeço. Muito obrigada. Volto quando você me chamar. Gosto muito de você, sou muito sua fã. Nunca imaginei que eu estaria aqui de frente com Silvia. Ai, que linda. Você vê só como é que é a vida maravilhosa? Demais. É, sempre nos surpreendendo. Sempre. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Tchau.